Hoje vou assumir o lugar da minha irmã no altar. Yara Monteiro estava diante do espelho, ajustando um vestido de noiva que nunca foi seu. Suas mãos tremiam enquanto tocava o tecido delicado. Em poucas horas, descobriria que o homem com quem se casaria nunca foi realmente cego e que ele sempre soube exatamente quem ela era. Mas vamos ao começo dessa história. Naquela manhã de sábado, a casa da família Monteiro, em Minas Gerais, virou um caos. Yasmin havia fugido. A noiva oficial de Pedro Santos deixou apenas uma carta sobre a cama, confessando que partira para Lisboa com Lucas Tavares, antigo namorado de Yara. O terror tomou conta da família. Pedro Santos não era um homem qualquer. Conhecido como o rei do submundo de São Paulo, ele controlava negócios que ninguém ousava questionar. O casamento arranjado com Yasmin era mais que uma união. Era um acordo que mantinha a família Monteiro segura. Com a fuga da noiva, apenas uma solução restava para evitar a fúria de Santos. Yara, a irmã mais nova, doce e sonhadora, teria que tomar o lugar de Yasmin no altar. Enquanto a família corria contra o tempo, ajustando o vestido e ensaiando explicações, Yara sentia que sua vida estava sendo enterrada viva. Ela conhecia as histórias sobre Pedro Santos, um homem frio, calculista, aparentemente cego, que punia quem o traía. Mas ninguém imaginava o que Pedro faria quando descobrisse a verdade sobre a noiva que estava recebendo no altar. Yara Monteiro sempre foi diferente da irmã. Enquanto Yasmin sonhava com riqueza e status, Yara encontrava sua felicidade nos movimentos delicados da dança. Desde pequena, ela transformava a sala da casa simples em Minas Gerais, em seu palco particular, dançando entre os móveis antigos, enquanto a avó batia palmas na cadeira de balanço. Aos 22 anos, Yara ainda carregava o mesmo brilho nos olhos de quando criança. Trabalhava como professora de dança para crianças na escola local, ganhando pouco, mas vivendo com propósito. Seus cabelos castanhos sempre presos em um coque, suas mãos calejadas de tanto ensinar passos, seu sorriso genuíno que conquistava até os alunos mais tímidos. Yasmin, 3 anos mais velha, via a vida de forma completamente diferente. Ela trabalhava em uma loja de roupas caras no centro da cidade, sempre de olho nas clientes ricas, sonhando em ter o que elas tinham. Enquanto Yara se contentava com vestidos simples e sapatilhas gastas, Yasmin economizava cada centavo para comprar peças de marca que mal conseguia pagar. A família Monteiro vivia modestamente. O pai, José, era mecânico aposentado, e a mãe, Maria, costurava para fora para complementar a renda. A casa de 3 quartos no bairro Santa Cruz guardava memórias de uma vida inteira. Fotos antigas nas paredes, o sofá remendado onde as meninas cresceram assistindo novelas. Tudo mudou no dia em que o advogado apareceu na porta. Era uma terça-feira chuvosa, quando o homem de terno impecável bateu na porta dos Monteiro. Ele trazia uma proposta que soava impossível. Um casamento arranjado para Yasmin com Pedro Santos, um empresário poderoso de São Paulo. O Sr. Santos está interessado em constituir família, explicou o advogado, ajustando os óculos enquanto observava a sala simples. Ele oferece segurança financeira completa para a família da noiva, além de uma quantia substancial como dote. Maria quase desmaiou quando soube do valor. Era dinheiro suficiente para quitar a casa, pagar as dívidas do pai e ainda sobrar para o futuro. Yasmin, por sua vez, via naquela proposta a realização de todos os seus sonhos de riqueza. Mas por que nossa Yasmin? Perguntou José, desconfiado. O advogado hesitou antes de responder. O Sr. Santos tem suas razões específicas. Ele já viu a senhorita Yasmin em algumas ocasiões e ficou interessado. O que a família não sabia era que Pedro Santos havia confundido as irmãs. 3 anos antes, durante um festival de dança em Belo Horizonte, ele havia visto Yara se apresentando. Ela dançava uma coreografia com girassóis, seus movimentos tão delicados que hipnotizaram o empresário na plateia.
Pedro tentou se aproximar depois da apresentação, mas Yara havia partido com a família antes que ele conseguisse. Durante anos, Pedro investigou discretamente até descobrir que a dançarina dos girassóis era uma das filhas da família Monteiro. O erro aconteceu quando seus investigadores encontraram Yasmin primeiro trabalhando na loja de roupas e assumiram que ela era a dançarina que havia encantado o chefe. Yasmin aceitou a proposta sem hesitar. A ideia de se casar com um homem rico e poderoso a empolgava, mesmo sabendo dos rumores sombrios sobre Pedro Santos. Rico é rico, disse para Yara na noite em que o casamento foi acertado. E eu não vou ficar pobre a vida toda como nossa família. Yara sentia algo estranho sobre toda aquela situação. Perguntava-se por que um homem tão poderoso escolheria uma moça simples do interior. Mas Yasmin estava radiante, já planejando a vida de luxo que teria em São Paulo. Os preparativos começaram imediatamente. Pedro Santos bancou tudo: o vestido importado, a festa, as flores, até mesmo reformas na casa da família. Ele era generoso, mas distante. Nunca aparecia pessoalmente, sempre mandava representantes. Durante esses preparativos, Lucas Tavares voltou à vida de Yasmin. Lucas era o tipo de homem que sabia exatamente o que dizer para conquistar uma mulher. Alto, charmoso, com um sorriso que prometia aventuras. Ele havia namorado Yara 2 anos antes, quando ela ainda acreditava que encontraria seu grande amor no primeiro rapaz que a fizesse sentir especial. O relacionamento com Lucas havia durado apenas 6 meses, mas foi intenso o suficiente para Yara entregar seu coração completamente. Ele prometia levá-la para dançar nos melhores teatros do país. Dizia que ela tinha talento para ser uma bailarina famosa. Mas no final, Lucas a abandonou por uma moça de família rica de Belo Horizonte. Yara levou meses para se recuperar da desilusão. Quando finalmente conseguiu seguir em frente, focou toda a sua energia na dança e no trabalho com as crianças. Agora, Lucas estava de volta, falido e desesperado. A namorada rica havia o deixado, e ele não tinha mais nada. Ao saber do casamento milionário de Yasmin, viu uma oportunidade de reconstruir sua vida. Yasmin, por mais que estivesse empolgada com o casamento arranjado, não conseguiu resistir ao charme de Lucas. Eles começaram a se encontrar em segredo, ela sempre inventando desculpas para sair de casa. Yara percebeu a mudança no comportamento da irmã, mas Yasmin jurou que eram apenas encontros de amizade. Na véspera do casamento, Lucas convenceu Yasmin a fugir com ele para Lisboa. "Tenho uma proposta de trabalho lá", mentiu. "Podemos começar uma vida nova, longe de tudo isso." Yasmin, dividida entre a segurança financeira e a paixão, acabou escolhendo o coração. Na madrugada de sábado, ela arrumou uma mala pequena e deixou a carta confessando tudo. Quando a família descobriu a fuga, o desespero foi total. O casamento estava marcado para as 4 da tarde. Os convidados já estavam sendo recebidos na igreja. Pedro Santos aguardava sua noiva e cancelar significaria consequências terríveis para todos os Monteiro. Foi Maria quem sugeriu o impensável. "Yara tem que ir no lugar dela." José tentou protestar, mas a realidade era cruel. Pedro Santos não era conhecido por perdoar traições. Se descobrisse que foi enganado, poderia destruir a família inteira. Yara, que até então observava tudo em silêncio, sentiu o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Ela, que sempre foi a filha obediente, a que nunca causou problemas, agora teria que sacrificar sua vida para salvar todos. "Mas e se ele descobrir?" perguntou com a voz trêmula. "Ele é cego", lembrou Maria, agarrando as mãos da filha. "Os investigadores dele devem ter fotos, mas ele nunca viu pessoalmente nenhuma de vocês duas. Talvez a gente consiga enganá-lo por tempo suficiente para encontrar uma solução."
Assim, naquela manhã desesperada, Yara vestiu o sonho de outra pessoa e se preparou para se casar com um estranho que poderia destruí-la se descobrisse a verdade. O vestido de Yasmin ficou perfeito em Yara, como se tivesse sido feito para ela. Isso deveria ter sido um sinal, mas ninguém na família teve tempo de pensar nisso. Às 3:30 da tarde, Yara estava no carro a caminho da igreja, suas mãos geladas entrelaçadas no colo, o buquê de rosas brancas tremendo em seus dedos. A Igreja do Rosário, no centro da cidade, nunca havia recebido um casamento tão luxuoso. Flores importadas decoravam cada banco, músicos profissionais afinavam seus instrumentos e homens de terno escuro, claramente seguranças, observavam cada movimento dos convidados. Quando o carro parou em frente à igreja, Yara sentiu as pernas fraquejarem. Pela primeira vez, ela veria Pedro Santos pessoalmente. O homem que controlava sua vida sem nem mesmo saber de sua existência. José segurou o braço da filha com força. "Coragem, minha menina", sussurrou. "É só até encontrarmos uma solução." As portas da igreja se abriram e a marcha nupcial começou a tocar. Yara respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao altar, onde seu destino a aguardava. Pedro Santos estava de costas, mas mesmo assim impressionava. Alto, ombros largos, terno impecável cortado sob medida. Quando se virou para vê-la se aproximar, Yara quase tropeçou. Ele era muito mais jovem do que ela imaginava. Talvez uns 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, rosto forte, mandíbula definida. Mas o que mais a impressionou foram os óculos escuros que usava mesmo dentro da igreja. Óculos que escondiam os olhos de um homem supostamente cego. Conforme Yara se aproximava, Pedro inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse tentando ouvi-la melhor. Quando ela finalmente chegou ao altar, ele estendeu a mão para ajudá-la a subir os degraus. O toque dele foi firme, seguro, e por alguns segundos Yara esqueceu de respirar. Havia algo naquele homem que a fazia sentir pequena e protegida ao mesmo tempo. O padre começou a cerimônia com voz solene, mas Yara mal conseguia prestar atenção. Estava hipnotizada observando Pedro. Ele respondia às perguntas do religioso com voz grave e controlada. Mas Yara notou algo estranho. Várias vezes ele parecia olhar diretamente para ela, como se pudesse vê-la através dos óculos escuros. Quando chegou a hora dos votos, Pedro segurou as mãos de Yara com uma delicadeza que a surpreendeu. Suas mãos eram grandes, calejadas, mas o toque era gentil. "Aceita Pedro Santos como seu esposo?" perguntou o padre. Yara hesitou por um segundo que pareceu eterno. Então, com voz quase inaudível, respondeu: "Aceito." Os anéis foram trocados. O padre os declarou marido e mulher, e Pedro se inclinou para beijá-la. Foi apenas um toque leve nos lábios, formal, mas que fez Yara sentir um arrepio inexplicável. A festa de casamento aconteceu no salão do melhor hotel da cidade. Yara observava tudo como se estivesse em um sonho. Ou pesadelo. Os convidados, em sua maioria desconhecidos, a cumprimentavam chamando-a de Senhora Santos. A cada parabéns que recebia, Yara sentia o peso da mentira crescer em seu peito. Pedro permaneceu ao lado dela durante toda a festa, apresentando-a às pessoas como sua esposa, sempre com a mão pousada levemente nas costas dela. Um gesto possessivo, mas estranhamente protetor. Durante o jantar, Yara percebeu que Pedro comia com total normalidade, nunca errando com os talheres, nunca derrubando nada. Para um homem cego, ele se movia com uma precisão impressionante. Às 10 da noite, chegou a hora de partir para São Paulo. Pedro tinha um jato particular esperando no aeroporto de Belo Horizonte. Durante a despedida da família, Yara abraçou cada um como se fosse a última vez que os veria. "Cuida da nossa menina", pediu Maria para Pedro, segurando as mãos dele.
Pode deixar comigo, respondeu ele, e havia algo em sua voz que fez Maria acreditar naquela promessa. O voo para São Paulo foi silencioso. Yara observava as luzes da cidade lá embaixo, enquanto Pedro trabalhava em um notebook adaptado para cegos. Pelo menos era isso que ela pensava, até notar que ele digitava rápido demais, sem usar nenhum dos recursos sonoros que pessoas cegas costumam usar. A mansão de Pedro, em São Paulo, era ainda mais impressionante do que Yara havia imaginado. Localizada em um bairro nobre, era um palácio moderno com jardins imensos, piscina e segurança discreta, mas presente em cada canto. Esta é sua casa agora, disse Pedro enquanto atravessavam o hall principal, com pé direito duplo e uma escadaria de mármore que parecia saída de um filme. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, se aproximou deles. Esta é Dona Carmen, nossa governanta, apresentou Pedro. Ela vai ajudá-la com tudo o que precisar. Dona Carmen sorriu calorosamente para Yara. Seja bem-vinda, senhora Santos. Sua suíte está pronta. Yara seguiu a governanta pelas escadas, suas pernas tremendo a cada degrau. Quando chegaram ao segundo andar, Carmen abriu a porta de um quarto que mais parecia uma suíte de hotel 5 estrelas. O senhor Pedro pediu para preparar tudo especialmente para a senhora, explicou Carmen. Se precisar de qualquer coisa, é só tocar a campainha. Quando Carmen saiu e fechou a porta, Yara finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Sentou na cama king size, ainda vestindo o vestido de noiva, e chorou por tudo que havia perdido em um único dia: sua liberdade, seus sonhos, sua identidade. Depois de um tempo, ela se levantou e foi até a janela. A vista dava para os jardins iluminados da mansão. Era lindo, luxuoso, mas também era uma prisão dourada. Uma batida suave na porta a fez se sobressaltar. Entre, disse ela, esperando ver Carmen. Mas quem entrou foi Pedro. Ele havia tirado o paletó e a gravata, e parecia menos intimidador, mais humano. Pensei que poderia estar com medo, disse ele, parando próximo à porta. Queria que soubesse que não precisa temer nada aqui. Esta é sua casa, e eu vou respeitar seu espaço pelo tempo que precisar. Yara o observou em silêncio, tentando decifrar suas intenções. Por que está sendo gentil comigo? Perguntou finalmente. Pedro hesitou antes de responder. Porque você não merece pagar pelos erros de outros. E com essas palavras enigmáticas, ele saiu do quarto, deixando Yara ainda mais confusa sobre o homem com quem havia se casado. Naquela primeira noite na mansão, enquanto tentava dormir na cama mais confortável que já havia experimentado, Yara não conseguia parar de pensar na gentileza inesperada de Pedro. Havia algo nele que contradizia tudo que ela havia ouvido sobre o temido empresário. Mas o que mais a intrigava era a sensação estranha de que, de alguma forma, Pedro Santos sabia exatamente quem ela era. Os primeiros dias na mansão foram uma montanha-russa de emoções para Yara. Pela manhã, acordava em seda e luxo, mas sentia-se como uma intrusa em sua própria vida. Pedro saía cedo para trabalhar e voltava apenas no final da tarde, sempre educado, sempre respeitoso, mas mantendo uma distância que a deixava ainda mais confusa. Foi no terceiro dia que Sandra Silveira apareceu. Yara estava tomando café no jardim quando Dona Carmen anunciou a visita. Uma amiga da família, explicou a governanta com um sorriso que não alcançou os olhos. Sandra era exatamente o tipo de mulher que Yara sempre se sentiu intimidada. Alta, loira, vestida com roupas caras e um ar de superioridade que ela nem tentava esconder. Seus olhos azuis examinaram Yara da cabeça aos pés antes de esboçar um sorriso falso. Então você é a famosa noiva, disse Sandra, sentando-se sem ser convidada. Sou Sandra Silveira, uma velha amiga da sua família. Conheci você e Yasmin quando eram pequenas.
Yara não se lembrava dela, mas acenou educadamente. Devo confessar que fiquei surpresa quando soube do casamento, continuou Sandra, mexendo distraidamente no açúcar. Pedro Santos é um homem complicado. Espero que você saiba no que se meteu. Havia algo no tom de Sandra que fez Yara se arrepiar. O que quer dizer com isso? Oh, querida, Sandra suspirou dramaticamente. Pedro tem uma reputação. Os negócios dele nem sempre são convencionais, e ele não é conhecido por sua paciência com quem o decepciona. Durante a semana seguinte, Sandra apareceu mais 2 vezes, sempre com pequenos comentários venenosos sobre Pedro, sempre plantando sementes de dúvida na mente de Yara. Falava sobre ex-namoradas que haviam desaparecido misteriosamente, sobre negócios sombrios, sobre a frieza dele em lidar com traições. O que Yara não sabia era que Sandra havia tentado conquistar Pedro por anos, sem sucesso. Quando soube do casamento súbito, ficou consumida pelos ciúmes. Sua estratégia era simples: destruir o casamento por dentro, fazendo Yara fugir, para então se apresentar como ombro amigo para Pedro. Mas foi explorando a mansão que Yara fez uma descoberta que mudou tudo. No final do corredor do 2º andar, havia uma porta sempre fechada. Um dia, movida pela curiosidade, Yara girou a maçaneta e descobriu que não estava trancada. A sala era um estúdio de dança perfeito, piso de madeira encerada, espelhos cobrindo todas as paredes, barras de apoio instaladas na altura exata. Havia até mesmo um piano de cauda em um canto, como se alguém tocasse para acompanhar as aulas. Yara entrou, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Tirou os sapatos e, pela primeira vez em semanas, permitiu que seu corpo se movesse livremente. Começou com alongamentos simples, depois passos básicos, até que estava dançando com a mesma paixão de sempre. Foi assim que Pedro a encontrou. Yara estava tão absorta na dança que não ouviu a porta se abrir. Quando finalmente parou, ofegante e sorrindo pela primeira vez desde o casamento, viu Pedro parado na entrada. Mesmo com os óculos escuros, ela podia sentir o peso do olhar dele sobre ela. Desculpe, disse Yara corando. Eu não deveria estar aqui. Por que não? Perguntou Pedro entrando na sala. Esta sala foi feita para dança. Você manda pessoas dançarem aqui? Pedro hesitou antes de responder. Não. Esta sala estava esperando pela pessoa certa. Havia algo na voz dele que fez o coração de Yara acelerar. Como sabia que eu danço? Tenho minhas fontes, respondeu ele vagamente. Você dança lindamente. Sempre dançou? Desde pequena, disse Yara, ainda sem entender como ele podia ter aquela informação. Meu sonho era ser bailarina profissional, mas, incentivou Pedro. A vida aconteceu, terminou ela com tristeza. Pedro se aproximou devagar, como quem não quer assustar um pássaro ferido. E se eu disser que aqui você pode voltar a sonhar? Naquela noite, durante o jantar, Pedro parecia diferente, mais presente, mais interessado em conhecê-la. Perguntou sobre sua infância, sobre seus sonhos, sobre as aulas de dança que dava para crianças. Você tem talento demais para se limitar a aulas básicas, disse ele. Já pensou em voltar aos palcos? Yara riu amargamente. Aos 22 anos, já passou da idade ideal para começar uma carreira profissional. Quem disse isso? Perguntou Pedro, e havia uma irritação real em sua voz. Idade é só um número quando se tem verdadeiro talento. Foi na semana seguinte que aconteceu a primeira tentativa de sequestro. Yara estava saindo de uma loja no shopping quando 2 homens se aproximaram. Antes que ela pudesse gritar, apareceram 3 seguranças que ela nem havia percebido que a estavam acompanhando. O confronto foi rápido e silencioso, mas deixou Yara em choque. O senhor Pedro ordenou proteção total, explicou um dos seguranças no carro. A senhora nunca deve sair sozinha. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, encontrou Yara esperando na sala, ainda tremendo.
Por que alguém tentaria me sequestrar? Perguntou ela. Pedro sentou ao lado dela, mais próximo do que nunca havia estado. Porque você é minha esposa agora. Isso automaticamente faz de você um alvo. Alvo de quem? De pessoas que querem me atingir através de você, explicou ele. E pela primeira vez, Yara viu uma rachadura na armadura dele. Eu deveria ter explicado isso antes. Peço desculpas. Pedro, disse Yara suavemente, quem você realmente é? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de peso. Alguém que construiu um império, mas que agora percebe que império não vale nada sem alguém especial para compartilhar. Naquela noite, Sandra ligou para Yara, fingindo preocupação. Soube do incidente no shopping. Você está vendo como é perigoso estar perto dele? Pedro atrai problemas, querida. Você ainda pode sair dessa. Mas pela primeira vez desde que Sandra havia aparecido, Yara sentiu raiva em vez de medo. Sandra, agradeço sua preocupação, mas Pedro me protegeu hoje. Ele não me colocou em perigo, ele me salvou. Depois de desligar, Yara ficou pensando na conversa. Havia algo na insistência de Sandra que não fazia sentido. Por que uma suposta amiga da família estava tão empenhada em destruir seu casamento? E mais importante, por que, apesar de todos os perigos e mistérios, ela estava começando a se sentir segura nos braços de Pedro Santos? O que vocês acham do Pedro até aqui? Ele é realmente o vilão que todos pintam ou há algo mais por trás dessa fachada fria? 2 semanas depois do incidente no shopping, Yara acordou com uma ligação desesperada da mãe. Do outro lado da linha, Maria chorava descontroladamente. Yara, minha filha, estamos recebendo ameaças. Homens vieram aqui cobrando dívidas do Lucas. Dizem que se ele não pagar, vão tomar nossa casa. O coração de Yara despencou. Que dívidas, mãe? Ele deve muito dinheiro para agiotas de Belo Horizonte. Parece que usou o nome da nossa família como garantia antes de fugir com Yasmin. Naquela manhã, as notícias chegaram de Portugal. Lucas Tavares e Yasmin estavam enfrentando sérios problemas financeiros em Lisboa. O trabalho que Lucas havia prometido nunca existiu. Eles estavam vivendo de pequenos golpes e já haviam sido despejados de 2 apartamentos. Yara se sentiu culpada. Sua família estava sofrendo as consequências das escolhas de Yasmin e Lucas, enquanto ela vivia em luxo na mansão de Pedro. Preciso ajudar minha família, disse para Pedro naquele mesmo dia, durante o almoço. Já está sendo feito, respondeu ele calmamente, cortando o bife com precisão cirúrgica. Mais uma vez, demonstrando uma coordenação impressionante para alguém supostamente cego. Como assim? As dívidas de Lucas foram quitadas esta manhã. Sua família está segura. Yara ficou boquiaberta. Você... como sabia? Mantenho uma equipe para proteger tudo que é importante para mim, disse Pedro, erguendo os olhos na direção dela. Isso inclui sua família. Mas por quê? Você nem me conhece direito. Pedro pousou os talheres e se inclinou ligeiramente em direção a ela. Yara, posso perguntar uma coisa? Você se lembra de ter dançado em um festival em Belo Horizonte há 3 anos? Uma apresentação com girassóis? O sangue de Yara gelou. Como você sabe disso? Porque eu estava na plateia, disse Pedro suavemente, e desde aquele dia nunca consegui esquecer a dançarina dos girassóis. Yara se levantou da mesa tão rapidamente que derrubou o copo d'água. Isso é impossível. Você se casou com Yasmin, não comigo. Não, disse Pedro, levantando-se também. Eu sempre quis me casar com você, Yara. Meus investigadores é que confundiram as irmãs. Mas então, por que não cancelou o casamento quando descobriu o erro? Pedro hesitou e pela primeira vez Yara viu vulnerabilidade real em sua postura. Porque quando você apareceu no altar no lugar de Yasmin,
Percebi que o destino havia corrigido o erro que meus homens cometeram. Naquela noite, Yara trancou-se no quarto, tentando processar a revelação. Tudo fazia sentido agora. A sala de dança, a gentileza dele, o conhecimento sobre sua vida. Pedro Santos estava apaixonado por ela há 3 anos, mas isso também significava que ele havia mentido sobre tudo. 3 dias depois, Sandra apareceu novamente, desta vez mais agitada que nunca. Yara, precisamos conversar urgentemente, disse ela, entrando na sala sem ser anunciada. Descobri coisas sobre Pedro que você precisa saber. Que tipo de coisas? Perguntou Yara, cansada das manipulações de Sandra. Ele mandou investigar você por anos, querida. Tem fotos suas desde adolescente, sabe onde você trabalha, com quem sai, até mesmo sobre seu relacionamento passado com Lucas. Yara sentiu um arrepio, mas tentou manter a compostura. Como você sabe disso? Tenho meus contatos, disse Sandra vagamente. O ponto é, você não acha estranho que ele soubesse exatamente quem você era quando se casaram? Ele planejou tudo isso, Yara. Você foi manipulada desde o início. Naquela noite, durante o jantar, Yara confrontou Pedro diretamente. Sandra me contou sobre as investigações, disse ela, observando a reação dele. Pedro parou de comer e suspirou profundamente. O que exatamente ela disse? Que você me espionou por anos, que tem fotos minhas, informações sobre minha vida pessoal. É verdade, admitiu Pedro sem hesitar. Depois do festival eu precisava encontrá-la. Contratei investigadores para descobrir quem você era. Isso é doentio, Pedro. Talvez seja, concordou ele, mas não me arrependo. Sem essas informações, eu nunca teria conhecido a mulher extraordinária que você é. Yara se levantou, tremendo de raiva e confusão. Você me enganou. Tudo isso foi uma mentira. Meus sentimentos nunca foram mentira, disse Pedro, levantando-se também. Posso ter usado métodos questionáveis para chegar até você, mas o que sinto é real. Como posso acreditar em você? Pedro caminhou em direção a ela, parando apenas quando estavam face a face. Porque nos últimos dias você também começou a sentir algo por mim, e isso ninguém pode fingir. Yara quis negar, mas não conseguiu. Era verdade. Apesar de tudo, ela havia começado a se sentir atraída por Pedro, a se sentir segura com ele, a esperar ansiosamente pelos momentos que passavam juntos. Isso não muda o fato de que você me mentiu, disse ela, mas sua voz estava menos firme. Não, concordou Pedro, mas significa que temos algo real para construir em cima. Naquela madrugada, Yara teve uma crise de ansiedade. As memórias da sua antiga vida, o peso das mentiras, a confusão sobre seus sentimentos, tudo veio à tona de uma vez. Ela estava no jardim, tremendo e chorando, quando Pedro a encontrou. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao lado dela e a puxou para seus braços. Yara se debateu inicialmente, mas o calor e a segurança que sentia perto dele a acalmaram gradualmente. Eu costumava dançar no jardim da minha avó quando era pequena, sussurrou ela. Ela dizia que eu dançava como se estivesse conversando com os anjos. E você ainda dança assim, disse Pedro suavemente. Vi você na sala de dança. É mágico. Minha avó morreu quando eu tinha 15 anos. Parei de dançar por um tempo porque doía demais lembrar dela. O que a fez voltar? Uma criança na escola onde dou aulas. Ela me lembrou da alegria pura que a dança pode trazer. Pedro acariciou os cabelos dela delicadamente. Sua avó ficaria orgulhosa de ver a mulher que você se tornou. Eles ficaram em silêncio por um tempo, Yara aninhada nos braços de Pedro, sentindo-se protegida pela primeira vez em semanas. Pedro, disse ela finalmente, preciso que você seja completamente honesto comigo a partir de agora. Sem omissões, sem meias-verdades. Me prometo, disse ele, e havia tanta sinceridade em sua voz que Yara acreditou. No dia seguinte,
Pedro surpreendeu Yara com um presente. Um par de sapatilhas de dança profissionais, feitas sob medida. "Como você conseguiu o número exato do meu pé?" perguntou ela, maravilhada com a qualidade das sapatilhas. Pedro sorriu, um sorriso genuíno que ela raramente via. "Tenho meus métodos, mas desta vez foi completamente inocente." Perguntei para Dona Carmen. Yara calçou as sapatilhas e elas eram perfeitas. Pela primeira vez desde o casamento, ela se sentiu verdadeiramente ela mesma. "Volte a dançar", disse Pedro. "É quem você é. Não deixe ninguém tirar isso de você." "Muito obrigado por continuarem comigo até aqui. Sei que a história está intensa, mas garanto que o melhor ainda está por vir. As revelações que estão chegando vão mudar tudo o que vocês pensam sobre esta história." Yasmin voltou ao Brasil em segredo 3 semanas depois da conversa no jardim. Ela chegou de madrugada, magra, abatida, com marcas de quem havia vivido muito em pouco tempo. Lucas a havia abandonado em Lisboa depois que o dinheiro acabou, fugindo com uma turista americana que conheceu em um bar. Desesperada e sem dinheiro para voltar ao Brasil, Yasmin teve que aceitar a ajuda de estranhos, trabalhar em empregos humilhantes, dormir em albergues baratos. A vida glamourosa que ela imaginava ter na Europa se transformou em um pesadelo de solidão e desespero. Quando finalmente conseguiu uma passagem de volta, Yasmin não teve coragem de procurar a família diretamente. Em vez disso, ligou para Sandra Silveira, a única pessoa que ainda atendia suas ligações. "Preciso da sua ajuda", implorou Yasmin pelo telefone, chorando. "Cometi um erro terrível." Sandra viu na volta de Yasmin a oportunidade perfeita para destruir o casamento de Pedro e Yara. Há semanas ela tentava plantar dúvidas na mente de Yara, sem muito sucesso. Agora, com a noiva legítima de volta, ela poderia causar um estrago muito maior. "Não se preocupe, querida", disse Sandra com um sorriso venenoso. "Vamos resolver essa situação. Pedro vai entender que se casou com a pessoa errada." O plano de Sandra era simples: infiltrar Yasmin na festa de aniversário que Pedro estava organizando para Yara. Durante a confusão, Yasmin se apresentaria como a verdadeira noiva, criando um escândalo público que forçaria Pedro a anular o casamento. A festa de aniversário foi uma surpresa completa para Yara. Ela não havia comentado sobre a data com Pedro, mas de alguma forma ele descobriu. A mansão foi decorada com girassóis, uma referência clara à apresentação que os havia conectado 3 anos atrás. "Como você soube que hoje é meu aniversário?", perguntou Yara, observando a decoração deslumbrante. "Um marido atencioso sempre sabe", respondeu Pedro com aquele meio sorriso que ela havia aprendido a reconhecer. A festa estava linda. Pedro havia convidado alguns empresários próximos. Dona Carmen havia preparado um banquete e havia até mesmo um pequeno palco montado no jardim, claramente para que Yara pudesse dançar se quisesse. Tudo estava perfeito até Sandra chegar. Ela entrou pela porta principal como se fosse dona da casa, vestindo um vestido vermelho chamativo e trazendo consigo uma mulher que fez o sangue de Yara gelar. Yasmin estava irreconhecível, magra demais, cabelos descoloridos, olheiras profundas, mas era inconfundivelmente a irmã que havia fugido no dia do casamento. "Pedro, querido", disse Sandra em voz alta, chamando a atenção de todos os convidados. "Preciso apresentar alguém muito importante. Esta é Yasmin Monteiro, sua verdadeira noiva." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Pedro, que permaneceu impassível atrás dos óculos escuros. Yasmin, claramente nervosa e manipulada por Sandra, deu um passo à frente. "Pedro, eu peço desculpas por ter fugido. Cometi um erro terrível, mas agora estou aqui para assumir meu lugar como sua esposa." Yara sentiu o mundo girar ao seu redor.
Por um momento, pensou que Pedro poderia realmente escolher Yasmin. Afinal, era com ela que ele havia planejado se casar originalmente, mas a reação de Pedro foi completamente diferente do que Sandra esperava. Seguranças, disse ele com voz fria e controlada. Escortem essas duas pessoas para fora da minha propriedade e certifiquem-se de que não voltem. Pedro, espere, protestou Sandra. Você não pode fazer isso. Yasmin é sua noiva legítima. Pedro se levantou lentamente da cadeira e mesmo os convidados mais próximos puderam sentir a mudança de temperatura no ambiente. Quando ele falou, sua voz carregava uma autoridade que fez todos se calarem. Sandra Silveira, disse ele, pronunciando cada sílaba com precisão. Você acha que eu não sei que você tem tentado manipular minha esposa há semanas, que tem plantado mentiras e dúvidas para tentar destruir meu casamento? Sandra empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe, continuou Pedro. Assim como sabe que mandou investigar minha vida pessoal, tentou subornar meus funcionários para obter informações e agora trouxe Yasmin aqui como seu último recurso desesperado. A plateia assistia em silêncio absoluto. Yara estava chocada com a frieza calculista de Pedro, mas também impressionada com como ele havia protegido ela de todas as manipulações de Sandra. Deixe-me esclarecer uma coisa para todos aqui, disse Pedro, voltando-se para os convidados. Eu me casei com exatamente a pessoa que queria me casar. Yara não é uma substituta ou um erro. Ela é a escolha que eu faria 1000 vezes, em 1000 vidas diferentes. Yasmin começou a chorar. Mas eu sou a irmã mais velha. O acordo era comigo. O acordo era uma desculpa, disse Pedro, virando-se para ela. Eu queria Yara desde o primeiro momento que a vi dançar. Se você não tivesse fugido, eu teria encontrado outro modo de cancelar nosso casamento arranjado. Sandra, percebendo que seu plano havia falhado completamente, tentou uma última cartada. Pedro, você está cometendo um erro. Yara nunca vai te amar de verdade. Ela só está com você por segurança. Foi então que Yara surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Está errada, Sandra, disse ela, levantando-se e caminhando até Pedro. Eu não estou com Pedro por segurança. Estou com ele porque... Ela hesitou, olhando diretamente para os óculos escuros dele. Porque me apaixonei por ele. Pedro ficou completamente imóvel. Era a primeira vez que Yara declarava seus sentimentos publicamente. E diferente de você, continuou Yara, voltando-se para Sandra, eu não preciso de manipulações ou jogos para conquistar o homem que amo. Pedro escolheu estar comigo e eu escolho estar com ele. Os seguranças finalmente escoltaram Sandra e Yasmin para fora, Sandra gritando ameaças vazias enquanto era levada. Quando a festa retomou seu ritmo normal, Pedro puxou Yara para um canto mais reservado do jardim. Você falou sério? Perguntou ele, sua voz menos controlada que o normal. Sobre o quê? Perguntou Yara, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Sobre ter se apaixonado por mim. Yara respirou fundo. Sim, Pedro. Apesar de todas as mentiras, todas as manipulações, todos os segredos, eu me apaixonei por você. Pelo homem que me protege, que respeita meus sonhos, que me faz sentir especial. Pedro tirou os óculos escuros pela primeira vez na frente dela. Seus olhos eram castanhos, profundos, e estavam fixos diretamente nos dela. Meu Deus! Sussurrou Yara. Você consegue me ver? Perfeitamente, disse Pedro. Sempre consegui. Naquela noite, enquanto dançavam sozinhos no jardim iluminado pelos girassóis, Yara finalmente compreendeu que havia encontrado algo que nunca esperava. Um amor verdadeiro nascido das circunstâncias mais improváveis. 2 semanas depois da festa, quando Yara finalmente estava se acostumando com a ideia de que Pedro nunca havia sido cego, Lucas Tavares retornou ao Brasil.
Ele chegou falido, desesperado e com um plano patético de chantagem que selaria seu próprio destino. Lucas havia descoberto algumas informações sobre os negócios de Pedro através de contatos duvidosos em Portugal. Nada ilegal, mas negociações que Pedro preferia manter discretas. Com essas informações em mãos, Lucas acreditava ter encontrado sua salvação financeira. Na manhã de terça-feira, ele apareceu no escritório de Pedro sem ser anunciado, forçando sua entrada antes que os seguranças pudessem detê-lo. "Preciso falar com Pedro Santos", disse Lucas para a recepcionista, tentando soar confiante apesar das roupas amarrotadas e da barba por fazer. Pedro o recebeu em seu escritório no último andar do prédio comercial, uma sala imponente com vista panorâmica de São Paulo. Yara estava visitando Pedro no trabalho pela primeira vez, curiosa para conhecer seu ambiente profissional, quando Lucas chegou. "Fica aí", Pedro disse para ela, indicando uma poltrona no canto da sala. "Quero que você ouça nossa conversa." Quando Lucas entrou, o choque de ver Yara ali foi visível em seu rosto. Ela estava diferente, mais elegante, confiante, radiante. Não parecia mais a moça simples e insegura que ele havia abandonado 2 anos atrás. "Lucas", disse Pedro friamente, sem se levantar da cadeira, "ouvi dizer que você tem algo importante para me falar." Lucas tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente. "Tenho informações sobre seus negócios que podem ser problemáticas se chegarem às pessoas erradas." "Continue", disse Pedro, apoiando-se na cadeira com uma calma perturbadora. "Sei sobre as negociações com os grupos europeus, sobre os contratos que você não quer que sejam públicos." Lucas estava ganhando confiança conforme falava. Informações que poderiam interessar muito aos seus concorrentes. Pedro permaneceu em silêncio por um momento, apenas observando Lucas com aqueles olhos castanhos que agora Yara conhecia tão bem. "E o que exatamente você quer em troca dessas informações?" perguntou Pedro finalmente. "2 milhões de reais", disse Lucas, tentando soar decidido. "E você esquece toda essa história do casamento com Yara. Anula tudo. Deixa ela voltar para a vida normal." Foi então que Yara compreendeu a verdadeira natureza de Lucas. Ele não estava tentando protegê-la ou salvá-la, estava literalmente tentando vendê-la de volta para sua antiga vida. "Interessante", disse Pedro, levantando-se lentamente. "Você quer que eu pague 2 milhões para devolver minha esposa para você?" "Ela nunca deveria ter sido sua esposa", explodiu Lucas. "Yara era minha namorada. Eu a conheci primeiro e a abandonou por uma mulher mais rica", completou Pedro calmamente. "Assim como abandonou Yasmin quando o dinheiro acabou." Lucas ficou vermelho. "Isso não vem ao caso." "Vem sim", disse Pedro, caminhando lentamente ao redor da mesa, "porque revela exatamente que tipo de homem você é. O tipo que vende as pessoas que supostamente ama." Yara observava a cena em silêncio, mas por dentro estava fervendo. Ver Lucas ali, tentando negociá-la como um objeto, fez ela perceber como tinha sido ingênua no passado. "Lucas", disse ela suavemente, fazendo os 2 homens se voltarem para ela. "Posso fazer uma pergunta?" Lucas assentiu, claramente desconfortável com a presença dela. "Em algum momento durante esta conversa, você perguntou se eu quero voltar com você?" Lucas hesitou. Claro que sei que você quer. Você não pode estar feliz nesta farsa de casamento." "Mas você não perguntou", insistiu Yara, levantando-se da poltrona. "Você veio aqui tentar me vender de volta para minha antiga vida, sem nem saber se é isso que eu quero." "Yara, você não entende", disse Lucas, desesperado. "Este homem te manipulou. Ele forjou este casamento todo." "Você está certo", disse Yara, surpreendendo os 2 homens. "Pedro me manipulou. Mentiu sobre sua cegueira, investigou minha vida, armou situações para me ter perto."
Pedro ficou tenso, claramente não esperando que Yara confirmasse as acusações. Mas sabe qual é a diferença entre vocês dois? Continuou ela. Pedro fez tudo isso porque estava apaixonado por mim há 3 anos. Você está fazendo isso porque está falido e vê em mim uma oportunidade de lucro. Lucas tentou protestar, mas Yara não havia terminado. Pedro pode ter usado métodos questionáveis, mas ele sempre me tratou com respeito, protegeu minha família, incentivou meus sonhos. Você me abandonou na primeira oportunidade de subir na vida e agora quer me trocar por dinheiro. Yara, eu te amava, gritou Lucas. Não, disse ela firmemente. Você amava a ideia de me ter, assim como amava a ideia de ter Yasmin. Mas amor de verdade não abandona, não troca, não vende. Pedro havia observado toda a troca em silêncio e agora havia algo novo em seus olhos. Orgulho. Orgulho da mulher forte e determinada que Yara havia se tornado. Agora, sobre suas informações, disse Pedro voltando-se para Lucas. Você cometeu 2 erros fatais. Primeiro, assumiu que eu tenho algo a esconder. Segundo, tentou usar minha esposa como moeda de troca. Pedro caminhou até a mesa e abriu uma gaveta, retirando uma pasta. Todos os meus negócios são completamente legais e transparentes, disse ele, jogando a pasta sobre a mesa. Estas são cópias de todos os contratos que você mencionou. Fique à vontade para levá-los a quem quiser. Lucas abriu a pasta com mãos tremendo e viu que Pedro estava certo. Não havia nada ali que pudesse ser usado contra ele. E sobre tentar chantagear alguém usando a mulher que ele ama, continuou Pedro, sua voz ficando perigosamente baixa. Isso é algo que eu levo muito pessoalmente. Pedro pegou o telefone e discou um número. Sim, é Pedro Santos. Quero que vocês investiguem todas as atividades de Lucas Tavares nos últimos 2 anos. Fraudes, golpes, documentos falsos, tudo. E quando encontrarem, e eu sei que vão encontrar, entreguem tudo para a Polícia Federal. Lucas empalideceu. Você não pode fazer isso. Posso e vou, disse Pedro. Você teve a chance de recomeçar sua vida em Portugal. Em vez disso, escolheu voltar aqui para tentar destruir a minha. Pedro, disse Yara suavemente, tocando o braço dele. Já chega. Pedro olhou para ela e sua expressão se suavizou imediatamente. Você está certo, disse ele. Lucas não vale nem o tempo que gastamos com ele. Pedro caminhou até a porta e a abriu. Saia, disse ele simplesmente. E se eu vê-lo perto da minha esposa ou da minha família novamente, você vai descobrir por que as pessoas me respeitam nesta cidade. Depois que Lucas saiu, correndo como o covarde que sempre foi, Yara se aproximou de Pedro. Obrigada, disse ela. Por quê? Por me deixar falar por mim mesma, por me deixar mostrar que posso me defender. Pedro a puxou para seus braços. Você sempre foi forte, Yara. Eu só estava esperando você descobrir isso. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, Yara refletiu sobre como sua vida havia mudado. 3 meses atrás, ela era uma moça insegura que aceitava qualquer migalha de afeto. Agora, era uma mulher que sabia seu próprio valor e não tinha medo de lutar por ele. Pedro, disse ela no carro, preciso te contar uma coisa. O que é? Quando Lucas sugeriu que você anulasse nosso casamento, por um segundo eu fiquei com medo de que você considerasse a ideia. Pedro parou o carro no acostamento e se virou para ela. Yara, eu passaria o resto da minha vida tentando reconquistá-la se fosse necessário, mas nunca, jamais, vou abrir mão de você voluntariamente. E quando ele a beijou ali, no banco do carro, Yara soube que havia encontrado não apenas o amor, mas também a si mesma. 3 dias depois do confronto com Lucas, Pedro chegou em casa mais cedo que o normal. Yara estava na sala de dança, ensaiando uma coreografia que havia criado inspirada em sua jornada dos últimos meses.
uma dança sobre transformação e renascimento. Quando ela percebeu sua presença, parou no meio do movimento. "Não pare", disse Pedro, encostando-se na parede. "É linda." "Ainda não está pronta", disse Yara, pegando uma toalha para secar o suor. "Preciso te contar algo importante", disse Pedro, e havia uma seriedade em sua voz que fez Yara se aproximar. Eles se sentaram no banco acolchoado próximo ao piano. "Durante todos esses meses, mantive uma mentira que vai além da cegueira", começou Pedro, tirando os óculos escuros e colocando-os no colo. Yara sentiu seu estômago se contrair. Que mentira! Pedro respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar seu maior segredo. "Eu não apenas te vi dançar naquele festival há 3 anos. Eu estava lá especificamente para te ver." "Como assim?" "Minha investigação sobre você começou muito antes do que eu disse", Pedro confessou, evitando o olhar dela. "Começou quando você tinha 18 anos. Yara se levantou abruptamente. 18 anos? Pedro, isso foi há 4 anos. "Eu sei como parece terrível", disse ele rapidamente, "mas deixe-me explicar tudo." "Você tem 30 segundos, disse Yara, cruzando os braços. Pedro se levantou também, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que ela nunca havia visto antes. "Quando eu tinha 28 anos, passei por um período muito difícil da minha vida. Havia perdido minha mãe, estava assumindo negócios complicados deixados pelo meu pai e me sentia completamente perdido." Yara permaneceu em silêncio, mas sua postura se suavizou ligeiramente. "Um dia eu estava dirigindo sem rumo por Minas Gerais, tentando fugir dos problemas, quando parei para almoçar em uma cidade pequena. Era dia de festival na praça principal. Pedro caminhou até a janela, olhando para o jardim. Vi uma jovem dançando no palco improvisado. Ela tinha 18 anos, cabelos castanhos presos em um coque, e dançava como se estivesse conversando com Deus. Por alguns minutos, assistindo àquela apresentação, eu me esqueci de todos os meus problemas. "Era eu", sussurrou Yara. "Era você", confirmou Pedro. "Mas naquele momento você era apenas uma garota muito nova, e eu, um homem confuso tentando encontrar seu lugar no mundo. Quando a apresentação acabou, você simplesmente desapareceu entre a multidão." Pedro se virou para encará-la. "Passei semanas tentando esquecer aquela imagem, mas não conseguia. 2 anos depois, quando finalmente decidi procurá-la, descobri seu nome através do organizador do festival. Foi quando comecei a acompanhar discretamente sua vida." Yara sentou-se pesadamente no banco. 2 anos me espionando antes de aparecer no festival de Belo Horizonte. "Sim", admitiu Pedro, "mas nunca com intenções ruins, Yara. Eu só precisava entender o que havia em você que me tocou tão profundamente naquele dia." "E o que descobriu?" Pedro se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. "Descobri uma mulher que ensina crianças a dançar com a mesma paixão que tem por seus próprios sonhos, que cuida da família com amor incondicional, que encontra beleza nas coisas mais simples, que tem uma força interior que nem ela mesma conhece." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Yara. "Pedro, você não entende como isso me faz sentir violada, observada, como se eu nunca tivesse tido privacidade." "Entendo", disse Pedro, apertando as mãos dela, "e me odeio por isso, mas nunca invadi sua vida pessoal, nunca interferi em suas escolhas. Apenas observei de longe, como alguém que admira um quadro em um museu, até decidir que queria me possuir", disse Yara amargamente. "Não", disse Pedro com firmeza, "até perceber que queria fazer parte da sua vida. O casamento arranjado foi minha desculpa para me aproximar, mas se você tivesse me rejeitado, eu teria respeitado." Yara puxou as mãos das dele e se levantou, caminhando pela sala. "Como posso acreditar em você depois de tantas mentiras? Porque vou provar", disse Pedro, levantando-se também.
Vou te mostrar todos os relatórios que recebi sobre você ao longo desses anos. Vai ver que nunca foram invasivos, apenas informações básicas sobre como você estava, se precisava de alguma coisa. Pedro foi até uma estante e retirou uma pasta que Yara nunca havia visto. Está tudo aqui, disse ele, oferecendo a pasta. Fotos de festivais de dança, reportagens sobre a escola onde você trabalha, informações sobre sua família, nada íntimo, nada privado. Yara pegou a pasta com mãos trêmulas e começou a folhear. Era exatamente como Pedro havia dito. Apenas informações públicas, fotos de apresentações, algumas reportagens locais sobre seus trabalhos com crianças. Uma foto a fez parar. Era dela, dançando no festival onde se conheceram, mas havia algo escrito no verso, com caligrafia de Pedro. O dia em que vi um anjo dançar e soube que queria protegê-lo para sempre. Você escreveu isso naquele dia? Perguntou ela, mostrando a foto. No dia seguinte, admitiu Pedro, quando finalmente aceitei que havia me apaixonado por alguém que nem conhecia. Yara continuou folheando e encontrou outras anotações, todas românticas, todas respeitosas. Não havia nada sórdido ou invasivo, apenas as observações de um homem genuinamente apaixonado. Pedro, disse ela finalmente fechando a pasta, isso ainda está errado. Você deveria ter se aproximado de mim honestamente. Você está certa, concordou ele. Mas eu era um homem rico e poderoso, e você uma moça simples do interior. Que chance eu teria de conquistá-la de forma convencional? A chance de me conhecer de verdade, disse Yara, de me deixar escolher você pelo que você realmente é, não por uma situação que você manipulou. Pedro assentiu tristemente. Eu sei, e me arrependo todos os dias de não ter sido corajoso o suficiente para tentar da forma certa. Yara caminhou até ele, parando bem próxima. Sabe qual é a parte mais frustrante de tudo isso? Disse ela. O quê? Que mesmo sabendo de todas essas mentiras, eu ainda te amo, e isso me deixa furiosa comigo mesma. Pedro a olhou com uma mistura de esperança e incredulidade. Você ainda me ama? Amo, admitiu Yara. Amo o homem que você se tornou comigo. O homem que me protege, que incentiva meus sonhos, que me faz sentir especial. Mas não sei se posso perdoar os métodos que você usou para chegar até aqui. O que preciso fazer para ganhar seu perdão? Perguntou Pedro. Yara pensou por um longo momento. Precisa me dar tempo para processar tudo isso, e precisa prometer que nunca mais haverá mentiras entre nós, nem mesmo mentiras por uma boa causa. Prometo, disse Pedro imediatamente. E tem mais uma coisa, disse Yara, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Qualquer coisa. Quero que me conte sobre sua infância, sua família, seus medos, seus sonhos. Quero conhecer o homem real por trás de todas essas máscaras que você usa. Pedro sorriu também, o primeiro sorriso genuíno em dias. Isso pode levar tempo, disse ele. Temos o resto da vida, respondeu Yara. E pela primeira vez, desde que se conheceram, eles conversaram até o amanhecer, não como um homem poderoso e sua esposa troféu, mas como duas pessoas que estavam descobrindo o que realmente significa se conhecer e se amar de verdade. 3 meses se passaram desde a confissão de Pedro. 3 meses de conversas honestas, de reconstrução da confiança, de descoberta mútua. Yara havia voltado a dar aulas de dança para crianças, agora em um estúdio que Pedro financiou secretamente, mas desta vez ele havia contado sobre o investimento. Foi numa manhã de sábado que chegou a carta que mudaria tudo novamente. Yara, disse Dona Carmen, entregando um envelope elegante. Chegou isso para a senhora. O envelope tinha o timbre do Teatro Nacional de Paris. Yara o abriu com mãos trêmulas, mal acreditando no que lia. Pedro! Gritou ela correndo para o escritório onde ele trabalhava. Ele estava ao telefone,
mas desligou imediatamente ao ver a expressão no rosto dela. O que aconteceu? Recebi uma proposta de audição para o Ballet Nacional de Paris, disse ela ofegante. Eles viram um vídeo meu dançando e querem me conhecer pessoalmente. Pedro se levantou da cadeira, um sorriso imenso se formando em seu rosto. Isso é incrível, Yara. Parabéns. Mas o sorriso dela vacilou. Pedro, como eles conseguiram um vídeo meu dançando? A expressão de Pedro mudou imediatamente. Ele sabia exatamente como. Eu enviei, admitiu ele. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Você enviei, repetiu Yara lentamente, sem me consultar. Yara, espera, deixe-me explicar. Não, explodiu ela. Você prometeu. Prometeu que não haveria mais manipulações. Não foi manipulação, protestou Pedro. Foi um incentivo ao seu talento, filmando-me dançar sem minha permissão e enviando para terceiros, gritou Yara. Como isso não é manipulação? Pedro passou as mãos pelos cabelos, claramente desesperado. Porque seu talento é extraordinário demais para ficar escondido. Você merece essa oportunidade. Mas a escolha não era sua para fazer, disse Yara, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era minha carreira, minha decisão, minha vida. Yara correu para o quarto, jogou algumas roupas em uma mala e desceu as escadas sob o olhar desesperado de Pedro. Aonde você vai? Perguntou ele. Para casa, disse ela. Para Minas Gerais. Preciso pensar. Yara, por favor, não vá. Podemos conversar sobre isso. Ela parou na porta e se virou para ele. Pedro, eu te amo. Amo tanto que dói. Mas não posso viver sempre me perguntando que outras decisões sobre minha vida você está tomando pelas minhas costas. E se eu prometer que nunca mais... Você já prometeu isso antes, disse ela tristemente. E aqui estamos nós. Yara foi para Minas Gerais naquela mesma tarde. A casa da família parecia menor do que ela se lembrava, mas o carinho era o mesmo. Maria a recebeu sem fazer perguntas, apenas oferecendo colo e café forte. Quer falar sobre isso? Perguntou a mãe na terceira noite. Ele me ama, mãe. Amo ele também, mas não sei se isso é suficiente. Por que não seria? Yara contou tudo, as mentiras, as manipulações, mas também o cuidado, a proteção, o amor genuíno. Filha, disse Maria, segurando as mãos da filha, você quer um conselho da sua mãe? Yara assentiu. Amor verdadeiro não é perfeito. É duas pessoas imperfeitas escolhendo trabalhar juntas todos os dias. A questão é, vocês dois estão dispostos a trabalhar? Durante 2 semanas, Pedro ligou todos os dias. Yara não atendia, mas ouvia as mensagens. Yara, sei que errei, sei que quebrei sua confiança novamente. Estou pensando em como posso provar que mudei de verdade. Sua família está bem. Quitei as últimas dívidas pendentes, mas desta vez pedi para eles te contarem. Sinto sua falta todos os segundos de todos os dias. A casa está vazia sem você. Eu estou vazio sem você. Foi no 15º dia que chegou uma carta diferente. Não era de Pedro, mas de uma empresa de advocacia. Dentro, havia papéis de anulação de casamento, já assinados por Pedro, precisando apenas da assinatura dela para serem válidos. Junto com os papéis, havia uma carta manuscrita. Yara, se você está lendo isso, é porque não atendeu minhas ligações por 2 semanas, e eu entendo perfeitamente por quê. Estes são os papéis de anulação do nosso casamento. Estão prontos para serem protocolados, precisando apenas da sua assinatura. Não estou fazendo isso porque não te amo. Estou fazendo porque te amo demais, para te manter em uma prisão dourada. Você sempre mereceu escolher sua própria vida, e eu tirei isso de você desde o primeiro dia. Agora estou devolvendo sua liberdade. Se decidir assinar os papéis, saiba que sempre respeitarei sua decisão. A casa em São Paulo continuará sua,
está no seu nome, assim como uma conta bancária que garante sua independência para sempre. Se decidir não assinar, se decidir me dar mais uma chance, prometo que desta vez será diferente. Não porque prometo não errar mais, sou humano e provavelmente vou errar, mas porque prometo incluí-la em todas as decisões, consultá-la sobre tudo e nunca mais agir sozinho em questões que afetam sua vida. A audição em Paris continua disponível se você quiser. É uma oportunidade que você merece, independente de mim. Vá como Yara Monteiro, a bailarina extraordinária, não como a esposa de Pedro Santos. Eu vou esperar por você pelo tempo que for necessário. Se voltar, será porque escolheu estar comigo, não porque não tem alternativa. Com todo o meu amor e todo o meu arrependimento, Pedro PS. Dona Carmen disse que você sempre dançava melhor quando estava feliz. Espero que encontre sua felicidade, comigo ou sem mim. Yara leu a carta 3 vezes antes de finalmente chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, desde que o conheceu, Pedro havia colocado a felicidade dela acima dos desejos dele. Naquela noite, ela ligou para o número do Teatro de Paris. Gostaria de aceitar a audição, disse ela em francês hesitante. Quando posso ir? Pode vir na próxima semana, respondeu a voz do outro lado. Ficaremos felizes em recebê-la. Yara voou para Paris 3 dias depois, levando apenas uma mala pequena e o coração cheio de expectativas. A audição foi em um teatro majestoso no centro da cidade. Yara dançou a coreografia que havia criado na mansão de Pedro, a dança sobre transformação e renascimento. Os jurados ficaram em silêncio por longos segundos após sua apresentação. Mademoiselle Monteiro, disse finalmente o diretor artístico, gostaríamos de oferecê-la uma posição em nossa companhia. Yara quase desmaiou de emoção. Mas, continuou ele, notamos que sua dança tem uma melancolia profunda. É linda, mas parece incompleta. Incompleta? Sim, como se você estivesse dançando apenas metade de uma história de amor. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Yara olhou pela janela para as luzes de Paris e soube exatamente o que o diretor havia percebido. Ela havia conseguido a oportunidade dos seus sonhos, mas estava dançando com o coração partido. No dia seguinte, ela fez 2 ligações importantes. A primeira foi para o Teatro de Paris, aceitando a posição, mas pedindo para começar apenas em 2 meses. A segunda foi para Pedro. Alô? Atendeu ele na primeira chamada e sua voz estava rouca, como se não tivesse dormido em dias. Pedro, disse ela suavemente. Sou eu. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Yara, disse ele finalmente, e havia tanto alívio e amor em uma única palavra que ela quase chorou novamente. Consegui a vaga no Ballet de Paris, disse ela. Parabéns, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz apesar da distância. Sempre soube que conseguiria. Pedro, disse ela respirando fundo. Não assinei os papéis. Outro silêncio. Por quê? Perguntou ele cuidadosamente. Porque percebi que você finalmente me deu a coisa mais importante que eu sempre quis. O que foi? A liberdade de escolher. E eu escolho você, Pedro Santos. Escolho nós. Quando Pedro chegou em Paris no dia seguinte, Yara o estava esperando no aeroporto. Eles se abraçaram como 2 pessoas que finalmente haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre possuir o outro, mas sobre escolher estar juntos todos os dias. 1 ano depois do reencontro em Paris, Yara e Pedro voltaram a Minas Gerais para uma cerimônia muito especial. Não era um casamento, eles já eram casados. Era uma renovação de votos, desta vez por amor verdadeiro, sem mentiras, sem manipulações, apenas 2 pessoas que escolheram construir uma vida juntas.
A cerimônia aconteceu na mesma igreja onde tudo começou, mas agora a atmosfera era completamente diferente. Em vez do medo e desespero que marcaram o primeiro casamento, havia alegria genuína e paz. Yara usava um vestido simples, escolhido por ela mesma, com girassóis bordados à mão pela mãe. Pedro estava sem os óculos escuros, seus olhos castanhos brilhando de felicidade enquanto a observava caminhar até ele. "Desta vez", sussurrou ele quando ela chegou ao altar, "você está aqui porque quer estar." "E desta vez", respondeu ela com um sorriso radiante, "você está sendo completamente honesto comigo." A família Monteiro assistia emocionada. Maria chorava de alegria, José sorria orgulhoso, e até mesmo alguns vizinhos que acompanharam a história desde o início estavam presentes. Quando o padre perguntou se eles prometiam se amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, Pedro fez questão de acrescentar seus próprios votos. "Prometo consultar Yara em todas as decisões importantes, respeitar seus sonhos e sua independência, e nunca mais tomar escolhas por ela sem seu consentimento." Yara, por sua vez, disse: "Prometo confiar em Pedro quando ele demonstrar ser digno de confiança, apoiar seus esforços de mudança e construir com ele um relacionamento baseado em igualdade e respeito mútuo." Depois da cerimônia, a festa foi na casa da família Monteiro, simples, mas cheia de amor. Pedro havia aprendido a valorizar essas ocasiões íntimas, muito diferentes das grandes festas vazias que costumava frequentar em São Paulo. Durante a dança dos noivos, Yara contou a Pedro sobre sua experiência em Paris. "Sabe o que mais me impressionou lá?", disse ela, dançando nos braços dele no quintal da casa onde cresceu. "O quê?" "Como eu me senti completa pela primeira vez. Não porque estava longe de você, mas porque finalmente estava fazendo escolhas que eram realmente minhas." Pedro sorriu. "E como se sente agora, fazendo a escolha de estar aqui comigo?" "Como se tivesse encontrado o equilíbrio perfeito", respondeu ela. "Posso ser independente e, ainda assim, escolher dividir minha vida com você." Nos meses seguintes, eles encontraram um ritmo novo para o relacionamento. Yara dividia seu tempo entre São Paulo e Paris, dançando com o Ballet Nacional 3 meses por ano e trabalhando em projetos pessoais no Brasil no resto do tempo. Pedro transformou completamente seus negócios, focando em investimentos éticos e transparentes. Ele até criou uma fundação para apoiar jovens talentos da dança, sempre com total supervisão e aprovação de Yara. A mansão em São Paulo foi reformada para ter um estúdio de dança ainda maior, onde Yara dava masterclasses para dançarinos de todo o país. A sala não era mais um segredo, era o coração pulsante da casa, sempre cheia de música e movimento. 6 meses depois da renovação de votos, eles receberam notícias inesperadas sobre as pessoas que haviam marcado o início de sua história. Lucas Tavares havia sido preso em Portugal por estelionato. A investigação que Pedro ordenou revelou uma série de golpes que Lucas aplicava em mulheres solitárias. Ele pegou 5 anos de prisão e seria deportado para o Brasil depois de cumprir a pena. Yasmin, por outro lado, havia encontrado seu próprio caminho de redenção. Trabalhava como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica em Belo Horizonte. Ela havia pedido desculpas à família por carta, mas ainda não tinha coragem de aparecer pessoalmente. "Acho que ela precisa de tempo para encontrar a si mesma, assim como eu precisei", disse Yara quando souberam das notícias. Sandra Silveira havia simplesmente desaparecido das suas vidas. Rumores diziam que ela havia se mudado para o Rio de Janeiro, mas Pedro e Yara não se importavam em confirmar. Algumas pessoas eram melhor deixadas no passado. Em uma tarde ensolarada de domingo, Pedro encontrou Yara dançando no jardim da mansão entre os girassóis que ele havia plantado especialmente para ela. "No que está pensando?", perguntou ele, sentando-se na grama para observá-la.
em como nossa história poderia ter sido diferente se você tivesse me procurado honestamente desde o início, disse ela, parando a dança e se sentando ao lado dele. Você teria me dado uma chance? Perguntou Pedro. Yara pensou por um momento. Provavelmente não, admitiu ela. Eu era muito insegura, muito intimidada por homens como você. Então talvez nosso caminho tenha sido o único possível, disse Pedro. Talvez precisássemos de todas essas provações para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Talvez, concordou Yara. Mas prometa uma coisa, se tivermos filhos um dia, vamos ensiná-los que amor verdadeiro não precisa de jogos ou manipulações. Prometo, disse Pedro, beijando a testa dela. Vamos ensiná-los que amor verdadeiro é sobre escolha, respeito e crescimento mútuo. Eles ficaram em silêncio, observando os girassóis balançarem com a brisa. Pedro, disse Yara suavemente. Sim? Obrigada. Por quê? Por me ensinar que às vezes as pessoas fazem as coisas erradas pelas razões certas e por me mostrar que todo mundo merece uma segunda chance, incluindo nós mesmos. Pedro a puxou para seus braços e eles ficaram ali, deitados na grama, observando as nuvens passarem. 2 anos depois, quando Yara descobriu que estava grávida, eles já haviam aprendido a tomar todas as decisões importantes juntos. Quando ela contou a novidade, Pedro chorou. Não de surpresa, mas de gratidão. Vamos ser bons pais? Perguntou ele. Vamos aprender a ser, respondeu Yara. Juntos, como fazemos tudo agora. A filha deles nasceu em uma manhã de primavera, e eles a chamaram de Esperança, um nome que simbolizava tudo o que haviam construído juntos após tantas tempestades. E assim, a história que começou com um casamento forçado e cheio de mentiras se transformou em uma família baseada em amor verdadeiro, escolhas conscientes e crescimento mútuo. Yara nunca parou de dançar. Aos 30 anos, ela era reconhecida internacionalmente como uma das bailarinas mais expressivas de sua geração. Sua especialidade eram danças sobre transformação e superação, temas que ela conhecia intimamente. Pedro, por sua vez, tornou-se um empresário respeitado não apenas pelo sucesso, mas pela ética. Sua fundação já havia ajudado centenas de jovens artistas a realizar seus sonhos, sempre de forma transparente e respeitosa. Às vezes, quando Yara dançava no jardim com a pequena Esperança nos braços, Pedro pensava naquele festival em Minas Gerais, onde viu uma jovem de 18 anos dançar com girassóis. Nunca poderia imaginar que aquela visão se transformaria em uma vida inteira de amor, crescimento e felicidade genuína. E assim termina a história de Yara e Pedro. Um amor que nasceu de mentiras, mas floresceu na verdade. O que vocês acharam desta jornada? Acreditam que o amor pode superar qualquer engano? Deixem sua opinião nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.